que eu aprendi em toda a minha experiência no Young Lions, inclusive aqui na Alemanha, quando eu ganhei, foi que nunca vai ser a melhor execução que ganha. É a melhor ideia. E eu tava falando, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado? Aí toca meu celular, assim, eu vejo a notificação, eu vejo o e-mail, e era um e-mail chamando a gente para começar na Daminive duas semanas depois, assim. É uma verdade isso, tipo, os DAs não abrem Photoshop. Eu gostaria de ser DA na Inglaterra, vamos colocar desse jeito, né? Olá Brasil, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui em Nova York, e no episódio de hoje do Publicitário na Gringa eu falo com Edu Balestra, redator sênior da BBDO de Berlim e vencedor da competição do Young Lions em 2018. Cara, esse papo com o Balestra foi muito bom, eu aprendi pra caramba coisas que eu não fazia ideia sobre como é trabalhar na Europa, e eu tenho certeza que você também vai aprender. Então já se acomoda aí no seu sofá, na sua cama, onde quer que esteja assistindo, abre uma breja, estoura uma pipoquinha e assiste esse vídeo até o final, que tenho certeza que vai te ajudar muito se você tem vontade de trabalhar fora do Brasil. Cara, eu acho que eu sempre quis ir para fora. Eu tenho um passaporte europeu, então para mim eu sabia que eu iria para Londres. Tipo, eu tinha um gut feeling assim, tá ligado? E aí eu cheguei em Londres sem nada, tipo, tinha uma pasta no Brasil que na época era 2012, então a maioria das minhas peças eram títulos ainda, naquela época que digital, ação, estava começando a ficar uma parada mais trendy, mas na época ainda a diretora de criação via muito título, né, o seu raciocínio num título e tudo mais. Então eu cheguei em Londres e percebi que a critério era completamente diferente, tá ligado? Então eu era júnior no Brasil, fui para Londres e percebi que eu tinha que começar totalmente do começo. E lá eu rapidamente encontrei um dupla, porque lá tem um esquema completamente diferente de todos os lugares do mundo. Assim, lá você não é nem chamado de copywriter ou art director, seu job title é creative. E Caramba, que tanto legal. que a galera mais nova, assim, dessa nossa geração, assim, a galera não se diferencia muito, porque é muito mais o conceito e é muito mais o pensamento por trás de uma ideia do que a execução, sacou? Então, eu tinha muito medo até de ser um redator na Inglaterra, avaliar cada preposição errada que eu escrever, tá ligado? E aí, com o tempo, eu percebi que isso era uma noia da minha cabeça. E aí você vai ganhando confiança ao longo do tempo e tudo mais. Então, eu mudei para Londres, conheci o meu dupla, com quem eu trabalhei por 6 anos ao todo. Uhum. E daí a gente foi pegando estágio. Tipo, em 3 meses que eu tava lá, eu fiz o portfólio inteiro, tipo, remontei a pasta inteira com ele, e aí a gente foi pegando um estágio atrás do outro. E eu tinha esse plano de tentar arrumar um trampo em um ano, né? Porque é bem caro Londres, e estágio pagava, tipo, 200 euros, 200 libras por semana, que não é nada para Londres. Sim. Daí eu fiquei um ano sem viajar, só trabalhando incansavelmente, assim, de um estágio para o outro. E aí eu lembro que eu estava no estágio na época na JWT, eu já estava lá faz exatamente um ano, e foi logo antes do Natal. E eu estava numa reunião, assim, mostrando ideia de post de Facebook para KitKat, tinha esse diretor de criação, nossa, tipo, ele ficava olhando os posts, assim, e ficava fazendo a reunião demorar uma hora, tá ligado? E eu tava falando, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado? Aí toca meu celular, assim, eu vejo a notificação, eu vejo o e-mail, e era um e-mail chamando a gente para começar na Daminive duas semanas depois, assim, no começo de 2014. E aí eu falei, puta, que animal. Aí quando a gente chegou na Caramba. Daminive, a gente sabia que lá era o lugar para dar tudo, e até depois de 6 meses nesse esquema de estágio e tal, a gente foi contratado. A gente ficou lá quase 4 anos. Uma dúvida, você falou que você encontrou esse seu dupla. Como que surgiu? Assim, como faz para encontrar um dupla, sendo que você é uma pessoa que não chegou lá sem ter networking, bem ou mal, né? Sim, né, não conhecia ninguém, cara. Eu fui, tipo, nessa de mandar e-mail para todo mundo, de sair disparando e tipo, sair perguntando. Então, muito rápido eu descobri como funcionava o esquema em Londres, né, que é bem diferente do Brasil. Então, se você vai com uma expectativa e baseado na sua experiência você pode se decepcionar um pouco, tá ligado? Uhum. Eu entendi como era esse esquema e descobri que tinha um evento que era organizado uma vez por mês para single creatives. E para mim foi um pouco de choque, porque eu era redator e na época eu já esperava que um dupla diretor de arte tivesse uns
um craft bonito, tá ligado? E aí ele me mostrou esses rabiscos, esses desenhos, eu falei, caralho, o que tá acontecendo, né? E aí ele era o tipo menos pior, na minha opinião, no meu critério. Eu falei, vamos aí, vamos fazer uns bagulho louco aí. Daí a gente começou a duplar e aí eu fui entendendo. Então com ele eu até aprendi muito como funcionava o mercado inglês, tá ligado? Então apesar de ele ter menos experiência na época, ele era tipo muito novato, assim, tava acabando de começar. Eu já tinha uns 2 anos de experiência, mas eu tava ainda muito viciado ao modelo do Brasil, né? Para descolar estágio aí, você diria que é diferente do Brasil? Então, em Londres, assim, você não precisa estar em nenhuma escola. Normalmente eles têm algumas vagas para o que eles chamam de placement team. Ou seja, você tem uma pasta boa com um time criativo, então normalmente a dupla já tem um link junto, né? Então, no nosso caso, não era tipo, puta, tem o redator tal e o diretor de arte tal. Os caras nem sabiam quem, era tipo creative team, tá ligado? Então você basicamente bate na porta das agências, descobre quem é o. Normalmente é uma dupla sênior que toma conta do placement team da agência, né? Então, e o esquema é meio aleatório. Às vezes você vai lá, você fica por um mês e aí não tem, aí tem que rodar, ou às vezes vai sendo estendido. Então, é meio treta no sentido de até o último dia você não sabe se você vai ter um job na semana seguinte. Então, você tem que estar com o network o tempo inteiro, tipo, disparando e-mail para todo mundo, e aí tem gente que às vezes te chama, só que aí você já marcou com uma outra agência. Então, assim, acho que hoje em dia você consegue até sobreviver com uma certa grana como estagiário, né, nesse esquema de placement em Londres. Na minha época era um pouco mais difícil. Só que também tem a questão do visto, né, cara? Tipo, eu tinha esse privilégio de ser europeu, poder trabalhar lá como qualquer outro europeu. Esse esquema placement eu não sei como funcionaria para quem não tem algum visto de estudante ou quem não está linkado a alguma escola, tipo Miami e tudo mais. Então é mais complicado. Daí você entrou na DNI e como é que foi lá? Daí lá você foi contratado mesmo, tudo. Como é que foi a experiência lá? Ficou vários Cara, anos, né? sim, eu fiquei quase 4 anos. E, cara, tipo, eu tinha passado por muita agência, né? De agência pequena até agência gigante, tipo a Thomson, a Havas na época. Então, foi bem interessante entender como existe um modelo inglês, mas também existe as suas diversificações, sei lá como fala essas palavras em português hoje em dia. E tem essas coisas diferentes entre uma agência e outra, né? Então, isso é legal que você começa a entender, tipo, te dá uma certa confiança para entender que existem diferentes modelos e você pode implantar o seu jeito de trabalhar. Então, em Londres, eles dão muita liberdade, né? Bem diferente aqui na Alemanha. A gente pode chegar nisso depois. Sim. E então, quando eu cheguei na Adminível, eu falei, caralho, esse lugar é incrível, maravilhoso, assim. Então, porque todos os trabalhos premiados, eles eram de briefing, eles eram de cliente que tinha budget e então você não tem muito essa cultura de fazer trampo para prêmio, porque em Londres o trampo é real, o prêmio ele é como deveria ser, né? Ele reconhece o trabalho de verdade que você fez para um cliente. Sim. Então, o interessante é que lá na agência, os diretores de criação, eles no job, eles falavam, puta, isso aqui não é ouro ainda. Então, assim, o critério era muito alto. Era uma competição muito grande. Então, você tinha, para cada briefing, você tinha pelo menos 3 duplas trabalhando oficialmente, né, com as suas horas para trabalhar naquele job. Só que você podia saber que tinha um briefing, você podia pular nesse briefing. Então, eu cheguei a fazer 2 trabalhos de print para Harvey Nichols que não eram meus jobs. Assim, eu sabia que estava rolando, então eu ficava mais tarde na agência para tentar ganhar a pitch interna, né? E então assim você começa a entender como funciona essa dinâmica, te ajuda bastante, né? Para você não ficar lá parado sem o job cair no seu colo. Uma dúvida que eu ia comentar, que você falou de ficar um pouco mais tarde para pensar proativamente em briefings que já existem. Sempre que eu converso com qualquer pessoa aqui que está trabalhando fora e eu pergunto, é porque falam que no Brasil o DA tem muito mais trabalho de craft, abre muito mais o PowerPoint, trabalha até muito mais tarde. Geralmente falam, não, aqui na verdade aqui o DA também tem muito craft, aqui o DA também blá blá blá, mas a gente, e daí geralmente falam, não, mas na Inglaterra é diferente. Daí eu queria entender se você acha que na Inglaterra é isso. É um lugar Cara, onde é um pouco diferente mesmo.
Eu gostaria de ser DA na Inglaterra, vamos colocar desse jeito, né? Porque, tipo, a expectativa que eles têm é de um sketch com um board de referência, entendeu? Então é isso que a gente dá para o cliente, é isso que a gente dá para a gente briefa o fotógrafo. Então, eu aprendi muito de direção de arte num sentido mais, não técnico, né? Porque eu não sei nada, eu sou redator puro, assim. Mas eu aprendi, por exemplo, a lidar, a fazer parte, quase como ser um produtor, assim, de conversar com o design, conversar com o fotógrafo e conversar com o meu duplo e tentar entender um pouco. Então, por isso que eu falei no começo, né? Não há tanta diferença entre o ofício do redator e do diretor de arte, pelo menos nessa nova geração, assim, né? Então, na verdade, é uma verdade isso. Tipo, os DAs não abrem Photoshop. O meu antigo diretor de arte, que é inglês, ele não é bom de Photoshop, mas ele sabia desenhar e ele sabia pensar conceitualmente. Então, é meio que uma balança, né? Eu acho que no Brasil a gente tem esse problema de assistente de arte ficar até tarde, ficar sempre pedalando e no tempo que dá, tentar desenvolver um pouco o lado criativo. Na Inglaterra, o cara que é estagiário, ele está indo em chute, entendeu? Ele está indo cuidar do pequeno chute dele, da fotografia e tudo mais. Então, você sempre tem como se diz, você sempre tem um diretor de criação para ajudar, né, a dar opinião e tudo mais, mas no fim das contas você tem total ownership do projeto, entendeu? Então, acho que nesse sentido, lá na Inglaterra, você evolui muito mais no sentido de ter autonomia sobre os trabalhos e é isso, assumir responsabilidade mesmo. E o próprio conceito, né? Você tem tempo para pensar ideia, e não só em como executar a ideia. Esse é tipo é um segundo tempo que você faz isso. Pessoal, uma pausinha bem rápida aqui, só para lembrar vocês que se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostam de dicas de como vir trabalhar na gringa, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos que eu posto toda segunda e sexta-feira com dicas de como descolar um trabalho fora do Brasil e também entrevista com profissionais que estão nos mais diversos lugares do nosso planeta. Beleza? E assim, lógico, já comentou a parte de, tipo, eu tava indo para lá ganhando um salário muito baixo e tal. Mas, para além dessa parte, o que você acha que foi a parte mais complicada quando você se mudou para lá, para Londres? Cara, eu acho que era mais a minha confiança no inglês, assim, era uma coisa totalmente na minha cabeça, porque eu já tinha um inglês razoavelmente bom, só que eu ainda tinha muita confiança em me expressar. Então, tipo, quando eu tinha uma reunião, tal, eu ficava muito com essa paranoia na minha cabeça de que, puta, eu sou redator, eu preciso ter um inglês perfeito e tudo mais. E foi engraçado, porque quando essa paranoia saiu, que eu comecei até a me sentir muito mais à vontade e muito mais confiante de apresentar coisas em inglês. Tanto que hoje eu acho que eu tenho muito mais facilidade em me expressar, pelo menos em termos de propaganda, de mercado, em inglês do que em português. Às vezes eu até fico me bananando para achar uma palavra e tal. Mas eu acho que essa dificuldade é uma coisa bem... Assim, você tem que se livrar desses seus preconceitos e meio que perguntar para a galera e tipo, enfrentar, sabe, esse medo que você tem. Tem um episódio que é interessante. Eu era estagiário na Havas e eu tinha um inglês bom, assim, só que eu ficava ainda nessa paranoia, tá ligado? E aí chegou uma dupla de freela brasileiros, muito sênior, os caras muito bons, e um deles tinha um inglês bem enferrujado, assim, tá ligado? E aí eu lembrava que, cara, tipo, a galera ficava olhando ele, assistindo ele, prestando maior atenção nele. Então, naquele momento eu falei, caralho, velho, como é que o ICD da agência tá, tipo, prestando maior atenção nele? Pra mim, não dá porra de moral nenhuma, tá ligado? Então, naquela época, eu me liguei que essa coisa do inglês tipo, cara, esquece, tá ligado? Então, assim, se você vai, as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te respeitar pelo seu trabalho e pela sua postura, não pela qualidade da sua gramática ou o que quer que seja, entendeu? Tipo, isso é uma coisa que você tem que deixar de lado e simplesmente se jogar, mergulhar de cabeça mesmo. E você participou diversas vezes do Young Lions, aí sim, lá sim, já em Londres, eu participei pela Inglaterra 4 vezes. Na primeira vez que eu participei, então assim, a competição é bem diferente, né? Lá na Inglaterra eles abrem uma competição diretamente, não tem pré-seleção, enquanto que no Brasil é um critério totalmente diferente, acho que agora eles estão mudando e tal. E na Alemanha, inclusive, também é diferente, você tem pré-seleção e competição. Então, na Inglaterra, eles abrem um briefing, você tem já o mesmo estilo de Cannes, assim, eles abrem um briefing, você tem 24 horas ou 48 horas, dependendo da categoria,
para simplesmente submeter e mandar. Então, é interessante porque é um briefing aberto, você tem que executar. Eu sempre tentei por filme, e no primeiro ano a gente pegou o segundo lugar. Então foi tipo uma merda, porque você fica tipo feliz pra caralho, só que ao mesmo tempo você chegou muito perto de Quase! ganhar. E aí no segundo ano, no terceiro ano, também a gente pegou shortlist, não passou, e no quarto ano a gente nem chegou perto. Então foi, tipo, pela Inglaterra foi essa coisa de frustração, só que ao mesmo tempo a gente aprendeu muito, assim, no sentido de resolver o briefing, resolver a ideia e só depois executar, entendeu? Porque às vezes você tem uma ideia mais ou menos legal e você manda um puta craft, ainda mais se você, no caso, né, acho que é importante pra galera que tá assistindo, tipo, se você é DA brasileiro e os DAs brasileiros, eles têm essa qualidade que você não se vê em muito lugar do mundo, né? Esse talento, essa ambição, esse exercício. Então, essas coisas contam, mas em determinados momentos. Eu acho que o que eu aprendi em toda a minha experiência no Young Lions, inclusive aqui na Alemanha, quando eu ganhei, foi que nunca vai ser a melhor execução que ganha. É a melhor ideia, entendeu? Então, assim, porque você vê que na Inglaterra eles têm um certo critério de execução, que é muito menor, e na Alemanha, por exemplo, eles têm um critério maior. Só que quando você vai para Cannes, que é uma competição só entre os vencedores de cada um, ainda assim, quando a gente ganhou, os jurados todos falaram. O que importa é o raciocínio. Então, eu acho que vem muito dessa escola inglesa, assim, de você basicamente posicionar o produto, o serviço, a ONG que você tem, quase como se você estivesse fazendo uma pitch, sabe? Tipo, não é só ter aquela ideia que talvez ganhasse ouro de print de ouro de print no profissional, entendeu? Porque é diferente, porque no profissional você tem várias subcategorias, você tem várias peças diferentes. Quando você tem um desafio e você tem um cliente, e normalmente o cliente está dando briefing, você tem que responder ao briefing da melhor maneira possível e não daquela tipo ideia que vai ganhar prêmio, tá ligado? Com aquela sacada meio Uhum. inteligente. Não. É uma parada mais profunda, assim. Tanto que aqui na Alemanha a gente teve que apresentar para um painel de jurados. Então o cliente e os jurados, que são na sua maioria os ECGs, né, das maiores agências aqui, eles passam um briefing, 24 horas depois você vem, se apresenta, mesmo que seja print. Eu e meu ex-duplo, a gente chegou print aqui na Alemanha, e a gente fez uma apresentação que, só para fazer a apresentação, eu demorei umas 3 horas, assim, só para explicar como que a gente abordou o briefing e tudo mais. Então, eu acho que a experiência na Inglaterra me ajudou a ganhar aqui na Alemanha, entendeu? Uhum. Acho que tipo, é uma maturidade. O mercado inglês tem muito mais maturidade do que o mercado alemão, eu diria. E tanto que uma observação interessante que eu costumo usar essa observação na minha primeira, quando eu estava dando aula na Miami. Basicamente esse era o conteúdo da minha aula, né? Tipo, como redator, uma coisa que inclusive eu aprendi com um texto do Ricardo Chester, né? O que você precisa dizer? O que você precisa dizer sobre esse produto? Assim, você precisa. A mensagem não é você que define, a mensagem tem que vir para você e como você diz ela é o nosso grande papel. E nessa competição na Alemanha, na final a gente tinha só 5 duplas e das 5 duplas só nós e uma outra dupla respondemos ao briefing. Tipo, então Uhum. assim, a competição caiu de 5-2, entendeu? Porque as outras duplas elas tiveram uma peça bonita, legal, inteligente, mas fugindo do desafio do cliente, entendeu? Então essa Uhum. interpretação é muito importante. Então é um trabalho que, como a gente fica à mercê de planejamento, e às vezes o planejamento é ruim, você não sabe muito bem o que dizer, você fica pedalando, mostrando para o diretor de criação, ele devolve, e você fala, porra, mas eu fiz aqui o que estava pedindo, mas aí você descobre que você tem que ir para outro caminho. Então, essa compreensão do briefing no começo, tipo, facilita muito o seu trabalho na hora de realmente criar, entendeu? Uhum. E cara, vou te falar, já passei, sei lá, por várias agências, vários níveis de planejamento e tal, e até hoje você fala, como assim, né? Tipo, eu não tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer aqui. Então, assim, é interessante para o criativo para ele ficar mais completo, né? Tipo, trabalhar esse exercício de interpretar o briefing mais do que simplesmente executar a proposition que está no briefing, tá ligado? E daí como é que surgiu o movimento de você ir para a Alemanha?
Cara, a gente estava na Inglaterra, né? E eu estava na Inglaterra há 5 anos já. E, e aí chegou um momento que, puta, a gente estava na a Adaminiv, obviamente, é uma das melhores agências do mundo. Sim. Só que, como a gente começou muito por baixo, e a agência estava em ascensão, então, assim, todo ano a agência contratava a dupla que ganhou o GP na Nova Zelândia, no Canadá, na Suécia. Então, assim, a competição interna era muito grande. Então, esse sentido de aprendizado foi muito rápido, muito bom, só que tinha momentos que a gente sabia que não dava para competir muito, sabe? Até pela situação política da agência e tudo mais. Então, a gente meio que se ligou que tinha que, sei lá, vamos dar um rolê, né? Cara, de novo, acho que eu nunca vou trabalhar numa agência tão boa como a Adaminiv. É uma agência incrível em quase todos os sentidos. É realmente aquilo que falam, porque às vezes você vê uma agência de fora e você pensa por dentro como é que é. Então, assim, é uma agência que te dá muita oportunidade para crescer para quem está começando e dá muita oportunidade para ganhar Grand Prix para quem está arrebentando já. A gente competia nos briefings de baixo, sabe? Então, assim, porque os briefings de cima, a gente também tentava competir. Então, assim, a gente aprendia muito, porque a gente acabava perdendo para a dupla que ia lá e arrebentava. Então, nesse sentido, a Dominique foi, tipo, um intensivão de insight, de entender como fazer, que acho que nenhuma escola consegue passar isso, sabe? Porque, tipo, você tá aprendendo no dia, você tem uma ideia do caralho, mas você sabe que ela não é tão do caralho ainda, tá ligado? Então, o seu critério, o seu crivo fica muito alto. Uhum. E então, nesse sentido, cara, a Deminive foi, tipo, pra mim foi incrível. Só que aí a gente percebeu que sei lá, a gente tinha que sair, mudar e tentar uma coisa Sim. nova. Então, a gente começou a abrir as portas para outros países. A gente mandou e-mail para. Quando eu falo a gente, foi mais eu, meu duplo tava de férias, eu tava aqui num desesperado. Inglês é mó de boa, né? Inglês os caras estão sempre, sabe, tá tudo certo. E eu tava igual desesperado, falando, puta, o que a gente vai fazer agora e tal. E aí eu mandei e-mail para algumas agências fora da Inglaterra, porque na minha cabeça eu poderia sair e voltar para a Inglaterra quando eu quisesse. Eu já estava lá há 5 anos, eu tirei até residência permanente. E eu falei, porra, vamos tentar uma coisa nova, né? Tipo, qualquer coisa a gente volta. E aí eu fui para Hamburgo. Numa dessas de mandar e-mail para várias agências, teve uma agência independente que eu gostava bastante, que era a Grabbers Partner, que fez o Nazis Against Nazis, fez o Laughing Horses, fez uma porrada de coisa boa para Volkswagen, para IKEA. E daí eles gostaram da gente, chamaram a gente. E aí eu cheguei na Alemanha, então assim, a gente chegou com um outro patamar, né? De tá vindo de Londres, tá vindo da Damnive. Aí nessa hora, tipo, eu já dominava o inglês faz muito tempo. E aí mudou o cenário, né? Eu tive que começar a fazer meu inglês ficar um pouquinho pior pra galera poder entender, tá ligado? Sei, sei. E você E, falava algum alemão ou não? cara, muito pouco. Eu falo um pouquinho de alemão por, tipo, motivo X, assim, mas eu não uso alemão no trabalho, porque senão a galera acha que você fala e aí fica aquela falta Aí de fudeu, comunicação. né? Sim. Eu tenho que fingir que não falo nada. E, cara, mas assim, na Alemanha, um choque de cultura absurdo, assim, porque na Alemanha eu tinha liberdade, tinha autonomia. Quando eu era estagiário, eu estava indo viajar para Portugal para filmar comercial. Aí na Alemanha eu chego e, cara, totalmente outra vibe, assim, tipo, a galera é muito mais hierárquica, muito mais estrutural, né? O jeito de fazer é muito mais processual. Então, meus primeiros meses foram meio, tipo, eu fiquei meio rebelde, assim, tá ligado? Eu fiquei É, meio, tipo, como assim, tá ligado? Tipo, você sabe quando você... Então, eu acho que eu fiz sei lá, eu fiz umas coisas que talvez não deveria ter feito, no sentido de bater de frente com certas pessoas e tal. Só que eu aprendi muito nesse sentido. Eu aprendi muito, tipo, me deu uma maturidade de você estar num ambiente completamente diferente e também entender que, tudo bem, os lugares são diferentes, você precisa saber se adaptar, né? Você não pode trazer essa postura toda. Tipo, é óbvio que eles te contrataram vindo de um país diferente, então eles querem que você use aquilo, que é meio irônico, né? Tipo, eles falam assim, porra, vem pra cá, quero que vocês façam esse trabalho, mas aí quando você chega lá, eles querem controlar o jeito de você fazer esse trabalho, entendeu? Então, sei. é, então foi um choque muito grande, só que ao mesmo tempo foi o melhor ano assim, que eu tive profissionalmente. Foi o ano que eu ganhei o Young, foi o ano que eu fui para Cannes e a gente ganhou ouro lá. E eu fiz
trabalhos que eu gostei muito. Então, foi um ano incrível, assim, na minha vida, o ano que eu passei em Hamburgo. Foi o ano que eu comecei a dar aula na Miami. E por estar morando em Hamburgo, eu comecei a vir muito para Berlim, né? Tipo, então, no sentido de estilo de vida, eu me identifiquei muito com Berlim. E eu sabia que eu queria vir para cá. Então, depois que rolou o Young, ficou meio fácil, assim. Todas as portas se abriram. E eu acabei vindo para a BBDO porque o tio, que é o CCO, ele também trabalhava na Adaminiv, na época que eu trabalhava na Adaminiv. Então, foi tipo uma conexão meio natural, assim. E daí foi você e o seu dupla lá da época de Londres ou Não, só você? não, porque o plano era a gente ficar um ano em Hamburgo e voltar. Só que aí, Tá. cara, não adianta você ficar querendo fazer plano, porque o plano muda, né? Sua vida te chama para um lado, e então a gente conversou, ele voltou e eu decidi vir para Berlim. Aí em Berlim eu duplei com outro inglês por alguns meses, só que não deu muito certo. Ele acabou saindo da agência e foi aí que o Ati acabou aparecendo e a gente está duplando há um ano agora. E, cara, então sei lá, tem bastante diferença, assim, né? Principalmente nesse estilo de trabalho, né? Na Inglaterra, eles te dão muita liberdade, muita autonomia. Aqui é um pouco mais de micromanagement. Só que, como eu falei um pouco no começo, eu acho que é o jeito tradicional das coisas. Só que quando você tem um pouco mais de confiança, um pouco mais de entendimento, você consegue aos poucos implantar o seu próprio estilo e get away with it, tá ligado? Tipo, dar um jeito de trabalhar do seu jeito. Então, nesse sentido, eu não tenho do que reclamar, sabe? Eu acho que eu tenho a minha liberdade aqui, mas você gasta um pouco mais de energia para ter essa sua liberdade e seu estilo de vida do jeito que você gosta, porque no fim das contas, na minha opinião, isso varia também, até porque aqui o cargo de redator e de diretor de arte é como no Brasil, né? Tipo, às vezes você está trabalhando em jobs diferentes até. Na Inglaterra isso não existe. Então, para mim, a vida é relativamente fácil, no sentido de você trabalha até a hora que tem que trabalhar. E é claro, né? Acho que aqui na Alemanha, como no Brasil, você precisa trabalhar por fora, fazer ideia proativa, porque os trabalhos do dia a dia, às vezes, ficam muito aquém do que poderiam ser, né? Então, é meio que a válvula de escape. Tinha um amigo meu, acho que era o Pedro Rosa, que tá agora na Grey, em Londres. E ele falava isso quando eu estava pensando em ir para a Alemanha, né? A gente era amigo lá em Londres e ele falava que a Alemanha, como a maioria dos países, são mercados periféricos, né? Que esse trabalho que é reconhecido nos prêmios é um trabalho que você tem que fazer, que é o único jeito de fazer, você tem que fazer proativamente, você tem que fazer, arrumar budget de sei lá onde e tudo mais. Então não é não é decorrente do trabalho do dia a dia, como é nos Estados Unidos e como é na Inglaterra, que são mercados muito mais maduros, com muito mais dinheiro, com muito mais entendimento do que como o business funciona. Aqui na Alemanha, a galera passa muito tempo fazendo apresentação. Quando eu cheguei em Hamburgo, eu tinha que escrever roteiro de Volkswagen e um dos meus diretores de criação, ele ficava puto porque o voice-over não estava na fonte que tem que estar a fonte que diz voice-over, entendeu? Então, assim, é muito metódico, sabe? Tô pensando na ideia primeiro, entendeu? Então, assim, na Inglaterra, Total. o CCO pedia a ideia em um parágrafo, tá ligado? Então, tipo, mandava ideia no Word. Eu sempre escrevi, gosto de Word, tá ligado? Então, aqui eu tenho que começar montando PowerPoint, Keynote, colocar na fonte certa, sabe? Mas, assim, no meio do processo. Então, isso atrasa muito a produtividade, tá ligado? Só que é o jeito que, para eles, você está sendo efetivo. Então, acho que se você aprende isso, você não sai batendo de frente de prima, como eu fiz no começo, porque eu batia de frente com um diretor de criação, mas com os outros eu me dava bem. Então, por isso que eu acabei me dando bem na agência. E com o chefão eu tinha muito respaldo por ele, eu tenho relação ótima com ele até hoje. Mas tinha pessoas que eram muito micromanagement, sabe? Que queriam muito delegar as coisas. E eu tive um problema muito grande com isso no começo. Só que então, se você aprende a absorver e ceder em alguns pontos, eu acho que é o melhor jeito de você navegar nessa diferença de cultura. Isso acho que qualquer lugar que você vai, né? Você tem que se desprender um pouco dos preconceitos e do, sei lá, do método como você teve no país que você estava, principalmente no Brasil,
e se adaptar o quanto, entender o quanto antes o que é valorizado lá, entendeu? Porque aí você consegue empurrar a sua própria agenda, seu próprio interesse, né? Quer fazer ideia, quer colocar trabalho na rua, quer fazer coisa para prêmio, só que de acordo com as expectativas do lugar que você está. Não adianta você ser tão rebelde ou querer bater de frente, porque senão acaba pegando meio mal para você, saca? Então, para mim, esse primeiro ano de Alemanha foi bem grande em aprendizado, até de uma forma pessoal. Você teve alguma influência em chamar o Gatti para o trabalho? Se sim, o que é que você acha que te motivou, que te ajudou a, poxa, acho que esse cara é um cara legal de trabalhar? Cara, foi assim, quando não estava dando muito certo com o meu dupla novo, né, daqui, e eu cheguei pro meu CCO e falei, eu queria pelo menos, né, tipo, poder ter uma opinião no meu próximo dupla. E ele falou, demorou, você tem alguém em mente? Eu falei, não, mas talvez fosse legal dar uma olhada em brasileiro, porque eu nunca trabalhei com brasileiro, né? E, obviamente, eu tenho muitos amigos de brasileiros, eu sei o potencial dos brasileiros e principalmente do tesão, da paixão, de, tipo, ter vontade. Então, para mim, quando eu trabalhava com duplo inglês, estava sempre nas minhas costas ter atitude, né? Não era nem a questão de trabalho, não, mas essa garra que a gente tem. Então é meio cansativo às vezes. Então eu queria pelo menos alguém que fosse parecido, tá ligado? Aí chega os caras e me mandam o Gatti, que é um maluco, tá ligado? Graças a Deus. Tá ligado? Então, nesse sentido, eu pedi pro tio, e aí na semana seguinte o tio falou que um brasileiro tinha entrado em contato com o RH, então rolou essa coincidência no momento que precisava. Daí eu bati um papo com o Gatti e cara, eu gostei dele. Eu falei, porra, eu não, tipo, não é meu papel ficar entrevistando e tal, e até porque a decisão seria do tio. Falei, cara, por mim, pode contratar ele, tá ligado? E aí a gente se conheceu em Cannes, pessoalmente. Acho que ele contou um pouquinho da história, eu tava ouvindo antes. E aí a gente se conheceu em Cannes e a gente falou, vamos nessa, tá ligado? E aí, nesse sentido, bateu muito legal, assim, porque nós dois temos o mesmo objetivo, tá ligado? Então, assim, tem coisas que a gente difere muito, até porque ele tem essa experiência do Brasil, Dubai, Alemanha, e eu venho da Inglaterra, que é uma escola totalmente diferente. Então, ele até comentou que ele gosta de fazer vídeo, eu acho também do caralho que ele gosta de fazer isso. Só que depende muito, na verdade, de quem vê, né, cara? Porque, assim, não é nem que eu tô certo ou que ele tá certo. Eu acho que o que a pessoa que aprova, o que ela precisa para dizer se essa ideia vale a pena investir ou não. Então, acho que você se adaptar, de novo, a quem toma as decisões é a parte mais importante. Por exemplo, na Inglaterra, eu costumava fazer vídeo quando eu cheguei lá. Fazia vídeo para apresentar uma ideiazinha e tal. E os DCs falavam, cara, não gasta tempo com isso, porque você pode só mostrar ideia, se valer a pena, você usa a energia para fazer ficar legal. Então, acho que essa adaptação é só mais uma questão de novo, como você faz o melhor da sua energia, do tempo que você tem. Você comentou da sua época em Londres, de puta, entender que a ideia ela tem que ser uma coisa muito simples, tal, e daí você também me falou no backstage que você criou um projeto no Twitter, né? Que era Ideas Simple, alguma coisa assim, né? Ideas Made Simple, yeah. Me fala, me fala um pouco disso, tipo, como é que surgiu e tipo, como é que... E outra coisa que você comentava, você mantém até hoje na sua pasta isso, né? Ainda que seja no About. Queria entender se é porque é algo que fala muito de você, ou tipo, como é que você vê esse projeto? Assim. Cara, eu acho que sim, é uma forma que, para mim, pelo menos, salvo exceções, é a forma como eu vejo de ver se há uma ideia realmente ali ou se é um Frankenstein cheio de coisa que ninguém sabe explicar o que é, tá ligado? Então, assim, você reduzir uma ideia para um tweet, você consegue ver se ali tem um argumento, se tem um argumento de persuasão, né? Quando você fala que o Burger King vai chamar o McDonald's para fazer o Mac Whopper para celebrar o Dia da Paz. Da Paz, A ideia tá ali, entendeu? Então, assim, como você vai executar, desdobrar todas as mídias que vão vir, tipo, obviamente vai sair muita coisa disso, entendeu? Porque você tem um argumento. Então, na Dominive pediam muito esse tipo de ideia, né? Qual que é a ideia em uma linha? O que vai sair nos blogs? O que vai sair nos jornais? Qual que é a manchete? Então,
eu comecei a perceber que todas as ideias, não todas, porque tem ideia que às vezes é mais craft, não dá para você ter muito esse Sim. argumento, né? Mas eu comecei a perceber que a maioria das ideias, seja de 1960, icônicas de Volkswagen, de Avis, seja os títulos de The Economist, ou essas ideias mais malucas de hoje, todas as ideias têm esse princípio, né? Essa sumarização do que quer que seja. Então, assim, você consegue reduzir ela para explicar, puta, qual que é a ideia? Então, eu comecei a reparar que todas as ideias têm isso e eu comecei a simplesmente fazer esse exercício. Eu pensei, porra, cabe no tweet. Aí eu criei esse Twitter para meio que mostrar para a galera que realmente, né, esse argumento, o cerne da ideia tá lá sempre, em 140 caracteres. Então fica mais fácil você poder julgar se essa ideia realmente é uma ideia ou se é um monte de coisa que às vezes só te embanana, entendeu? Então eu criei esse Twitter e eu comecei a mandar para escolas e foi daí, inclusive, que surgiu o convite para eu dar aula na Miami de Hamburgo. Que legal! E foi bem, sabe, tipo, eu nem pensava em ser professor. Os caras chamaram, eu falei, caralho, como é que você acaba sendo professor? Não tenho nem respaldo para isso ainda. E aí é interessante porque logo antes de eu começar a dar aula foi quando eu ganhei o Young Lions lá em Cannes. Então, tipo, foi legal, assim, porque eu tava... Sabe quando você tem aquela síndrome de impostor, de achar que você não é suficiente e tal? Então vem esse universo te dar esse tapinha nas costas. E aí aconteceu que eu acabei dando aula por dois trimestres lá, tipo, nos 2 trimestres que eu ainda estava em Hamburgo. E, cara, foi incrível. Foi, tipo, um aprendizado gigante e os alunos gostaram, todos gostaram do trabalho que eu fiz, porque eu fiquei com uma sensação de, puta, eu preciso dar uma puta de uma aula. Então, eu acabei até descobrindo que as minhas aulas eram muito mais extensas do que as normais, assim, tipo, então era as 3 horas no relógio, tá ligado? E a galera depois da aula ficava querendo fazer pergunta e tal. Então, para mim, foi muito gratificante, tá ligado? Ver que minha primeira turma, tipo, gostou muito de mim como professor, me avaliou muito bem. E, cara, porque é isso, você faz isso pelo tesão de querer compartilhar aquilo que você aprendeu, né? Acho que é um mercado que tem muita gratidão, assim. Eu lembro quando eu mostrava a pasta na galera, batia na porta, a galera me recebia e me dava conselho que foram os conselhos que me fez seguir nessa profissão e aos poucos evoluindo, né, gradativamente, portfólio e tal. Então, eu acho que existe, de uma maneira geral, essa ajuda entre as pessoas de bem, assim, por assim dizer. Uhum. Então, é o mínimo que a gente retribua para a galera que tá começando, né? Seja em Londres ou seja aí na Alemanha, qual você diria que é a porcentagem de locais e a porcentagem de gente de outros países? Assim, mais no sentido porque, por exemplo, no Brasil você só tem brasileiro, né? Vai ter um ou outro cara de fora, mas é 100% brasileiro. E daí, né, aí na Europa eu tenho a impressão que é muito diverso, né? Nas agências, de ter tanto locais quanto expatriado. Sim, mas quando eu comecei na Adaminive, por exemplo, cara, eram muito poucos. Eu era um dos pouquíssimos brasileiros, não só brasileiros. Brasileiro hoje em dia acho que não tem... inglês, né? Na época tinha pelo menos, vamos dizer, uns 3 criativos na criação, e na criação tinha mais de 50 pessoas, dizendo só criação, não design, tá? Só diretor de arte, redator e diretor de criação. Devia ter uns 3, assim, quando eu comecei, mas quando eu saí já tinha bem mais. Eu acho que veio essa onda de diversidade, que graças a Deus que veio. Por exemplo, na Alemanha, quando eu fui para Grabbers, no grupo que eu trabalhava, eu e meu dupla eram os únicos não alemães também. Então, era só brasileiro branco, homem, tipo, era bizarro, assim. Então, a galera tá mudando. Na BBDO, já é um pouco mais diversificado. Tem, principalmente na criação, acho que fora da criação, muito raro encontrar gente internacional, mas é mais diversificado. E cara, interessante, porque é uma agência que tá, né? A BBDO, por exemplo, é uma agência que se posiciona como internacional e, de fato, é uma das mais internacionais da Alemanha, que aqui tem muita agência local, então a cultura é muito forte. E, cara, as reuniões de segunda-feira aqui na Alemanha, toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, tem que ter uma reunião que a galera conta as novidades, né? E, cara, você nem tem novidade para contar de uma semana para outra. Tá? Então, tipo, não é a coisa mais divertida do mundo. E eles faziam as reuniões de segunda-feira de manhã em alemão, cara. Tipo, sendo que 15%, 20% da agência não fala alemão fluente.
Aí eu comecei a não ir, tá ligado? E é obrigatório. Aí o RH me mandou um e-mail falando, você tem que ir na reunião, você tem que ir na reunião. Eu falei, eu só vou na reunião quando for em inglês, tá ligado? Aí eles fizeram ficar em inglês. Agora eu tenho reuniões. Mas não faz sentido, né? Tipo, se eles Não faz, se eles não cobram falar alemão para ser contratado, não podem não faz o menor cobrar numa sentido. reunião. É E foda cara, isso. não, é foda. Tipo, por exemplo, na Inglaterra a gente mostrava ideia dupla por dupla, porque se tinha essa competição saudável até, mas assim, se mostrava ideia para o diretor de criação, 10, 15 minutos, voltava e ia trabalhar. E aí vinha outra dupla. Na Alemanha, eles fazem esses. Cara, alemão adora reunião, velho. Ele adora reunião porque ele fica falando, falando, falando. Então é o que eu comentei um pouquinho no texto que eu te mandei pro clube de criação lá. É uma reunião interminável, tá ligado? Você fala, puta, o que eu tenho que fazer? Entendeu? Então essa minha revolta com essa bullshit, tá ligado? Porque assim, pro alemão, obviamente, né, tem muito alemão talentoso e bom, não é uma crítica geral, assim, mas o processo alemão é muito complicado, então as coisas se embananam muito. Então você não sabe quem tá fazendo o quê. Então você começa a ver gente que tá lá em cima e que o cara é bom de reger a reunião, tá ligado? Então fica falando aqui, fica fazendo assim, e sei lá, isso na minha experiência não é trabalho, tá ligado? Não é realmente sentar e fazer o trabalho e Lógico. apresentar. Então, na agência antiga, a gente às vezes entrava em reunião que as duplas apresentavam as próprias ideias em alemão. E a gente falava, a gente está aqui uma hora numa reunião que a gente não está entendendo nada, eu podia estar trabalhando, tá ligado? Então foi essa minha, que eu disse da minha revolta, ou como eu adaptei, implementei o meu próprio jeito. Chegou uma hora que eu falei, gente, isso não faz sentido, deixa vocês fazerem as paradas em alemão, depois a gente vem aqui e faz em inglês, tá ligado? E aí a galera entendeu, tá ligado? Só que assim, você precisa tomar essa atitude. Se você simplesmente sentar e ver que tem uma regra, os caras gostam muito da regra, tá ligado? Puta, é a regra, assim que é. Mas ninguém se questiona por quê, porque sempre foi assim, tá ligado? Então, assim, você tem que se impor um pouquinho, senão você acaba prejudicando o seu trabalho, a sua qualidade de vida. Como é que você vai ter cabeça para pensar em alguma coisa, sendo que, puta, você acabou de sair de uma reunião de uma hora, todos os dias que você não entendeu nada, tá ligado? Tipo, é estressante, você tá lá, mas você não tá lá, de fato, tá ligado? Uhum. Só tá perdendo tempo, uma coisa que não tá agregando nenhum valor para você. Eventualmente chega um briefing de alemão, por mais global que seja a agência, vai chegar um briefing de mercado alemão para vocês, Sim. eventualmente. Daí como é que funciona isso? Você cria primeiro em inglês e daí alguém traduz? Sim, sim. Enfim. A gente tem, por exemplo, o Deutsche Bahn, que é o sistema de trem da Alemanha, meio estatal, meio privada. Então, a marca mais alemã que tem. Então, os clientes são muito alemães, as apresentações para o cliente são em alemão. Então, quando a gente chega a briefing assim, a gente cria em inglês internamente, a gente faz tudo em inglês, e aí no final, na hora de apresentar, algum redator alemão, tipo, traduz ou transcria, sabe? Então, mas o conceito assim ainda é algo universal, né? Tipo, eu acho que essa pergunta deve surgir muito para a galera que está no Brasil, pensando como é lá fora, mas assim, você vê criativos do mundo inteiro trabalhando no mundo inteiro, né? Quando se trata da ideia, a ideia ela é o que ela é. É óbvio que há insights locais, mas até aí a gente pode trabalhar com insight local desde que ele seja dado no briefing, desde que você entenda qual que é a verdade daquele mercado. Então fica fácil trabalhar com isso. É óbvio que há momentos, por exemplo, que alguém pode chegar e falar, porra, eu acho que a line podia ser assim. Até como redator, cara, tipo, você tem que ser humilde a ponto de saber, cara, um project manager inglês vai saber mais do que eu de vocabulário em inglês, tá ligado? Então você tem que aprender, que é um trabalho em equipe. Então, teve peças que eu já fiz na Adam Nive que o texto final foi uma sugestão de um project manager, tá ligado? Uhum. E tipo assim, dentro do seu conceito ainda. E aí eu nem entendi o que significava até o cara me ensinar. E aí cabe como uma luva no coloquialismo da língua local, tá ligado? Então, é muito nosso trabalho entender e adaptar isso de acordo. Você chegou a trabalhar no Brasil ou tipo você fez Cuca e daí já foi direto para fora? Cara, ao todo eu trabalhei no Brasil menos de 2 anos. Só que eu trabalhei em agências bem pequenas e aí eu comecei a trabalhar em umas agências médio, só que eu sabia que eu queria ir para fora, sabe? Então eu nunca cheguei a trabalhar numa agência grande.
aí no Brasil. Eu passei um tempo na DM9 quando eu tava fazendo tipo um intercâmbio pela Adam e Eve, tá ligado? Ah, sim. Foi interessante, porque foi na época que o Nizam tinha voltado pra DM9 e o Nizam adorava a Adam e Eve. Foi tipo, faz o quê? 3 anos isso. E aí foi uma época interessante, porque a galera queria muito saber, né? Como que a galera de lá tava fazendo a agência ser a agência do ano e tudo mais, tudo mais. Então foi legal ter tipo, passar um pouco dessa experiência pra galera Aham, bem que sênior aí legal. no Brasil. É. Sim, e você sente falta do Brasil? Assim, já está há muito tempo fora, né? Você sente falta ou tipo pensa em voltar eventualmente? Cara, não. Eu tô há 8 anos aqui já e, tipo, sei lá, eu acho que tem uma coisa de ambição de carreira que eu sempre tive, que sempre me moveu, mas ao mesmo tempo tem a qualidade de vida e tem a liberdade que eu comecei a aprender também que ao ponto que você coloca os seus objetivos em cestos diferentes, assim, você começa a ter um balanço melhor da sua vida, inclusive no trabalho. Acho que as melhores coisas que aconteceram para mim profissionalmente foi justamente quando eu não estava tão obcecado só trabalho, só trabalho, só trabalho, quando eu estava um pouco mais leve, sabe? Então, o meu objetivo agora é ficar em Berlim. É óbvio que eu não sei dizer, porque eu sempre tive planos e o plano mudou. Eu acho que isso é uma coisa boa, você tem que estar cara, você tem que estar vivendo o momento, assim, se o momento está te chamando para algum lugar, vai, sabe? Não fica preso àquela projeção que você fez anos atrás, porque às vezes você nem está sentindo mais isso, está preso a uma ideia que já passou, tá ligado? É, então, assim, a princípio eu não tenho vontade, tá ligado? Por questões Sim. pessoais, não por questões profissionais, porque eu acho que tem ótimas agências no Brasil que eu gosto, que eu adoraria trabalhar, tá ligado? Das três cidades que você trabalhou, tem alguma que te encantou mais? Assim, como cidade mesmo. Não digo nem como tipo trabalho, assim, falando Hamburgo, Cara, Berlim e Londres. Berlim é o melhor lugar do mundo, eu diria. Tipo, é um lugar Ah, muito aberto, muito progressista, muito, puta, tem muita liberdade, muita cultura, muita, sei lá, é difícil, sabe? Eu acho que a sensação de liberdade que você tem aqui é difícil você encontrar em qualquer outro lugar, mesmo em Londres. Eu acho que também eu saí de Londres, que é uma cidade caótica, fui para Hamburgo, que é uma vila praticamente, para quem é de São Paulo. muito pequenininho, né? Hamburgo é muito pequenininho. E essa para Berlim é meio que o sweet spot, assim, né? Um lugar que não é tão, é grande, é uma cidade grande, mas não é tão caótico. Você nunca pega metrô lotado, aqui você anda só de bicicleta e, sei lá, como cidade eu acho Berlim incrível. Eu, eu não sei, eu acho que Berlim é disparado o melhor, mas as outras cidades têm muito seu valor também. Eu acho que elas, dependendo do que você está buscando na sua vida, vale considerar. Mas, em termos de mercado, em termos de seu dia a dia no trabalho, tipo, o quanto de energia você coloca no trabalho, o quanto você colhe dessa energia, eu acho que o estilo inglês, o mercado inglês, a maturidade do mercado inglês é muito melhor. Então, é sempre essa balança. Eu acho que se eu tivesse que definir um ideal, seria trazer o mercado inglês e colocar em Berlim, entendeu? Porque cada escolha é uma sentença, né? Então, você tem que saber balancear o que você precisa. Uma coisa que eu não sei se você vai saber responder, porque é uma coisa técnica, tá? E você falou que você tem o Permanent Residency de Londres. Você sabe se, tipo, essa coisa do Brexit mudou alguma coisa para quem tem passaporte europeu? Cara, mudou. No sentido de, eu acho que até algum momento desse ano ou do ano que vem, quem tem passaporte europeu não é mais elegível. Elegível, é uma palavra? Não é Elegível, mais elegível. elegível, não é mais elegível para trabalhar lá, né? Quando rolar o Brexit de fato, que eu nem sei mais quando vai ser, um italiano como eu, né? Eu tenho passaporte italiano, e um brasileiro dá na mesma. Ou seja, essa residência permanente que eu tirei, ela vale como por causa porque eu morei lá 5 anos, então eu tenho esse Sim. negócio que eu tirei o settlement, justamente por conta do Brexit. Significa que eu poderia voltar para UK, ficar mais um ano e tirar meu passaporte em inglês. Que é algo que eu Ah, nem sei se eu vou fazer, cara. Então, assim, eu tirei esse documento para me garantir no futuro. E sim. agora
para cá, tô feliz aqui. Então, na verdade, para quem tem passaporte europeu, é assim, vai para Londres, se você quer ir para Londres, vai agora, tá ligado? Tipo, porque, assim, eu acho que quando eu tava em Londres, eu recebia muito e-mail de muita galera querendo ir para lá. E se você não é casado com alguém que tem passaporte europeu, e se você não tem passaporte europeu você mesmo, é realmente mais difícil você arrumar emprego lá. Tipo, é relativamente mais difícil. Ou você está num nível muito alto, que a galera vai patrocinar o visto e vai justificar perante o governo que por que esse profissional é diferenciado a ponto de ter que trabalhar lá. E eu acho que com o Brexit isso vai ser mais difícil ainda, porque agora você está competindo também com talentos europeus. Por outro lado, na Alemanha é mais tranquilo. Então, assim, se você não tem passaporte europeu e você quer trabalhar na Alemanha, eu acho que aqui é muito mais aberto, sabe? Tipo, você não precisa estar naquele nível quase ECD para conseguir alguma coisa. Eu conheço muita gente que veio para cá, ao fazer network, mostrar pasta, conseguiu chegar e trabalhar. A conversa inteira responde a próxima pergunta, tá? Mas tentando resumir, assim, o que é que você daria como dica para um brasileiro que quer ir trabalhar aí na Europa? Assim. Cara, a dica é que, assim, não existe só um jeito, tá ligado? Você não pode ouvir um feedback e achar que esse é só o único jeito, assim. Cada país varia, porque quando a gente vê do Brasil, a gente pensa em gringa como a mesma coisa, mas cada país tem sua própria peculiaridade, cada agência tem sua própria peculiaridade. Eu acho que você adquirir o máximo de informação e entender o que cabe para o seu propósito de vida, tá ligado? Esse é o jeito de ir. Agora com o Covid é muito diferente também, mas antes do Covid era muito mais fácil, por exemplo, você vir para a Europa, marcar entrevista, falar para a galera que você está aqui, tentar conhecer pessoalmente, para a galera sentir sua vibe pessoalmente. Era muito mais fácil do que você simplesmente mandar LinkedIn e tudo mais. Isso é o básico, tá ligado? Isso é o mínimo. Então, você dá esse tipo intensivão assim de tentar seria uma dica que eu teria dado antes do Covid. Agora eu acho que as coisas Se quiser, as coisas. Exato. Eu acho que assim, essa vibe pessoal, ela ajuda bastante, tá ligado? Se o cara vai com a sua cara, eles dão um jeito, assim. Mas é isso, cara. E assim, perguntar pra galera que tá fora, tipo, sei lá, eu posso responder com propriedade como funciona em Londres, porque eu trabalhei lá há muitos anos, ou aqui na Alemanha. Mas assim, chega na galera que tá fora e pergunta e colhe o máximo de informações que você pode, porque muita gente não consegue responder, porque é normal, tá ligado? Que às vezes a galera recebe e-mail pra caralho. Quando eu trabalhava na Adminiv, tipo, por estar numa agência em exposição, eu recebia muito e-mail, eu tentava responder todos, mas às vezes até eu via que não podia, sabe? E quando eu cheguei em Londres, eu mandava e-mail pra todo mundo, e tinha gente que não respondia, eu falava, filho da puta, o cara não responder. Aí depois de uns 3 meses eu conheci um cara no pub, o cara mais gente fina do mundo, tá ligado? E ele falando, puta, velho, foi mal, tá ligado? Então, assim, nunca leve por mal quando a galera não responde, mas você tem que ser meio chato, você tem que pentelhar a galera e, cara, tipo, você tem que caçar essa oportunidade, tá ligado? E assim, isso é uma coisa, por exemplo, você aproximar um brother brasileiro e tudo mais, você tem que também entender o tom de quando você vai falar com um recruiter. Na Inglaterra, existem muitos headhunters, né, que trabalham fora das agências. Na Alemanha, toda agência tem o próprio headhunter, tem o próprio recruiter. Então, você chegar nessa galera e primeiro você tem que, obviamente, criar um certo interesse por parte dessa galera, porque esses recruiters dentro das agências são que vão te falar, pô, vamos conversar e deixa eu te apresentar para o meu ECD. Então, assim, os ECDs e os CCOs, eles são meio protegidos, assim, pelo RH, sabe? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Para mim foi um meio choque, porque no Brasil é tipo, cara, o RH não é nada. Você tem que falar diretamente, manda para todo mundo lá e nos outros países tem esse layer, né, de proteção. É bem verdade isso. Mas, cara, eu vou te falar, também não tem que seguir muita regra não, tá ligado? Vai chutando pra tudo que é lado, que às vezes, sei lá, às vezes você manda mensagem para um CCO, o cara tá num dia bom, ele vê sua posta, ele gosta. Então, assim, já aconteceu de eu mandar direto pra galera e a galera me responder e falar assim, pô, marca a entrevista com a minha RH, tá ligado?
Então, eu acho que assim, você precisa ter um pouco de balanço para você não ser muito chato, mas também assim, não fica se perguntando muito não, né? Porque há milhares de agências. Se você ficar se policiando cada vez que você for entrar em contato, vai demorar muito para você receber algo de volta. Então, com respeito e com um certo tom, acho que assim, você tem o direito de aproximar quem você quiser. E é isso que a galera deveria fazer. Total. Não, e eu acho até a tua história, a tua narrativa mostra muito essa questão de, cara, que não existe um timing certo, né? É uma coisa, cara, Total. eu quero agora, vamos tentar, e pode ser que role, né? Quando eu fui para Grabbers, eu mandei um e-mail pro tipo jobs@grabbersandpartner.de, tá ligado? Então, assim, sabe aquele e-mail que você acha que ninguém nunca vai ler? Eu mandei para esse e-mail, tipo, e os caras responderam na hora, assim. Então, não tem muito esse. E aí tem gente que às vezes. Então, cara, eu acho que nesse sentido, sim. Se você não tem nada, você precisa criar oportunidade e daí você toma a melhor decisão de acordo com a circunstância. Pô, cara, muito, muito obrigado, Baletra. Acho que foi uma puta Imagina. papo. Obrigado. Assim. Para mim foi muito legal. Tenho certeza que para quem assistir aqui vai curtir. E daí também eu lanço um desafio de que o vídeo do Gatti até hoje é o vídeo com o maior número de horas assistidas. E daí a gente pode ter essa competição saudável entre a dupla. Mais uma competição entre nós. De ver como vai performar. Mas, enfim, obrigado, Baletra. Foi sensacional. Imagina. Prazer é meu. Valeu. Queria agradecer de novo o Balestra por esse papo, que para mim foi muito legal. Não conhecia ele antes dessa entrevista, mas acho que foi uma coisa muito, muito legal. Ele tem uma forma de ver a publicidade e criação muito parecida com a minha, então me identifiquei muito com muitas coisas que ele falou e tenho certeza que foi muito inspirador, pelo menos espero que tenha sido para vocês. Se você gostou desse vídeo, clica no card aqui do lado para ver todas as outras entrevistas que a gente fez, ou clica na bolinha aqui desse lado para se inscrever e não perder mais nenhum vídeo que a gente posta toda segunda ou sexta-feira. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!